Olá, cara estudante, vamos continuar aqui com os nossos trabalhos no estudo de técnicas de integração. Vamos falar agora, continuar, falando sobre substituições trigonométricas. Eu lembro que a gente está usando aqui uma tabela para auxiliar, né? Nas substituições, a gente sempre procura essas expressões aqui, né? Quando essas expressões aparecem na função que você está integrando, é um indicativo, né, de que você pode precisar utilizar essas substituições trigonométricas, tá bom? Então vamos por exemplo. Vamos calcular a integral da função raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x dx. Então primeiro a gente tem que observar que o x ao quadrado mais 2x, ele não se parece com aquelas expressões que nós dissemos há pouco que você precisa observar na função que você está integrando. Porém, a gente pode fazer aqui aquele completamento de quadrado e escrever x mais 1 ao quadrado menos 1. Então, x ao quadrado mais 2x é igual a x mais 1 ao quadrado menos 1. Se você resolver esse quadrado aqui, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1, você volta para x ao quadrado mais 2x. Tá? Então essa integral ela pode ser escrita como a integral da raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado menos 1. E agora sim, agora você tem aqui o x ao quadrado, né, o parênteses, né, o x mais 1 ao quadrado aqui, e o 1 ao quadrado. Então você tem uma daquelas expressões lá que a gente pediu para ficar atento. No caso, nós vamos fazer uma mudança escrevendo o x mais 1 como sendo igual a secante de θ. Essa que vai ser a escolha que nós vamos trabalhar. O dx, nessa situação, ele vai ser a secante de θ vezes a tangente, né? A tangente de θ dθ. A substituição, então, vai nos dar a seguinte integral. Integral da raiz quadrada. Lá dentro da raiz, você vai ficar com secante ao quadrado de θ menos 1. O dx, ele é a secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Então, você vai ficar com a secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Aqui a secante ao quadrado de θ menos 1 é a tangente ao quadrado de θ. Então você vai ter a integral da raiz da tangente ao quadrado de θ vezes a secante de θ, tangente de θ dθ. Você ainda pode escrever a integral, aqui como nós estamos escolhendo, né, o intervalo aqui de variação do θ de maneira adequada, eu posso colocar apenas a tangente de θ, secante de θ, tangente de θ dθ. Tá? E agora a gente precisa integrar essa função. Para fazer essa integral, nós vamos utilizar a integral por partes. Vamos fazer a integral por partes. Tá? Eu vou usar assim, eu vou escrever u igual a tangente de θ, e daí o du é igual a secante ao quadrado de θ dθ, e eu vou escrever dv como sendo a secante de θ, tangente de θ dθ, ou seja, a função v ela é a secante de θ. Então você tem agora, podemos utilizar a regra da integração por partes, né, para fazer o seguinte. Então você tinha lá a integral da tangente de θ vezes a secante de θ vezes a tangente de θ dθ, você pode reescrever como sendo u vezes v, então você vai ter tangente de θ vezes a secante de θ, tangente de θ vezes a secante de θ, menos a integral de v du. Então você vai ter secante, e aqui secante ao quadrado, né?
secante ao quadrado de θ de θ. Então o que você vai ter aqui é a secante ao quadrado de θ vezes a secante de θ de θ. Agora, aqui você ainda pode trabalhar um pouco, porque nós sabemos que a secante ao quadrado de θ é igual a tangente ao quadrado de θ mais 1. Então você pode escrever tangente de θ, secante de θ menos a integral. Aqui eu vou mudar para tangente ao quadrado de θ mais 1 vezes a secante de θ de θ. Daí você pode escrever ainda tangente de θ, secante de θ menos. Aí eu vou separar as integrais. Então vai ficar aqui a tangente ao quadrado de θ, secante de θ de θ menos a integral da secante de θ de θ. Bom, note que a integral que você quer resolver é a integral da tangente de θ vezes a secante de θ vezes a tangente de θ de θ, ou seja, igual a essa aqui. Então, você pode escrever que 2 vezes a integral da tangente de θ vezes a secante de θ, eu vou colocar aqui a tangente ao quadrado de θ, de θ, isso é igual a tangente de θ, secante de θ, aqui, né, menos a integral da secante de θ de θ. E a secante de θ de θ, essa integral aqui a gente vai resolver em outra... A gente pode resolver aqui, não vai ficar apertado, eu vou resolver em outra folha, né? Então eu vou pegar outra folha para resolver essa integral da secante de θ de θ. É interessante a resolução dela. A gente resolve essa integral assim, ó. Você pega secante de θ. Bom, você observa primeiro, né, que se você fizer u igual a secante de θ mais a tangente de θ, então o seu du é a derivada da secante de θ é a secante de θ vezes a tangente de θ. E a derivada da tangente de θ é a secante ao quadrado de θ. Tudo isso de θ. Ou o du você pode escrever com a secante de θ que multiplica a tangente de θ mais a secante de θ de θ. Isso quer dizer que se eu multiplicar a função secante de θ por tangente de θ mais secante de θ e dividir pela mesma coisa, a minha função não mudou, porque eu estou multiplicando por 1, mas aqui agora você tem uma integral da forma 1 sobre u du. E essa a gente sabe resolver. A gente resolve como logaritmo do módulo de u mais uma constante c, e aí você recupera como logaritmo de secante de θ mais a tangente de θ mais uma constante c. Então eu posso voltar aqui e resolver a minha integral como sendo a tangente de θ, secante de θ, menos o logaritmo da tangente de θ mais a secante de θ. Aqui eu vou economizar uma linha, eu vou escrever logo aqui que é a integral da tangente ao quadrado de θ, secante de θ de θ, e esse 2 aqui eu vou passar ele multiplicando, né? Vou multiplicar todo mundo por meio, né? E aí então ele aparece aqui, ó, aquele 2 lá, você multiplica todo mundo por meio, aí ele aparece aqui multiplicando por meio, e aqui mais uma constante c. Então você pode escrever meio tangente de θ, secante de θ, menos meio logaritmo natural da tangente de θ mais a secante de θ mais uma constante c. E nós ainda precisamos resolver, recuperar o x, né? Porque aqui você tem secante de θ e tangente de θ, mas a nossa integral inicial era a integral da raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Então você precisa voltar e recuperar essas coisas, né? Como é que estava aqui? Então foi aqui que nós fizemos, ó. Como você tem essa igualdade aqui, ó, x mais 1 igual a secante de θ, então você pode fazer... Bom, secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. Então você tem que o cosseno de θ é 1 dividido por x mais 1.
Tá bom? Ó, secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. Então você tem que o cosseno de θ é 1 sobre x mais 1. Se você fizer um triângulo retângulo, e colocar aqui o θ, o ângulo θ, então aqui o numerador é 1, então o cateto adjacente tem que ser 1, x mais 1 tem que ser a hipotenusa. Isso quer dizer que o cateto oposto ele tem que ser o x mais 1 ao quadrado menos 1, tá certo? E agora você consegue encontrar a tangente, de θ se você fizer a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1. Então a sua... Bom, e lembre-se, né? Esse x mais 1 ao quadrado menos 1 era o seu x ao quadrado mais 2x. Então isso quer dizer que a sua tangente de θ é x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 2x. Então você tem a secante e você tem a tangente. Então você pode voltar agora, e escrever o seguinte, né? Então, ó, nós temos aqui a nossa integral, porque essa aqui já era a nossa integral com a substituição. Então, era isso aqui. Então, onde tiver tangente, eu vou colocar x ao quadrado, raiz, né? Raiz de x ao quadrado mais 2x. Coloquei, faltou a raiz quadrada aqui, ó. Faltou a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Aqui eu vou colocar x mais 1. Raiz x ao quadrado mais 2x. X mais 1. Então, você vai concluir assim. Então, portanto, a integral da raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x dx é igual a metade, aí era tangente de θ vezes secante de θ. Então vai ser raiz x ao quadrado mais 2x vezes x mais 1, que é secante de θ. Mais ou menos, eu não lembro, deixa eu ver, menos a metade do logaritmo natural de tangente, então raiz x ao quadrado mais 2x, mais x mais 1, que é a secante, mais uma constante c. Então aí a gente tem o resultado da nossa integral.